Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui. Meu nome é Adriano Pescada. Você está no canal da Foquemos Investimentos, que é um canal feito para melhorar a sua saúde financeira. Então, essa semana aqui, a gente vai falar um pouquinho de mercado financeiro, as notícias aí que a gente teve depois do quebra-quebra do final de semana passado. Uma notícia muito forte que impactou bastante os mercados, que foi a notícia dada pelas lojas americanas, né, com a saída do seu presidente. E para finalizar, a gente vai falar de educação financeira, uma notícia positiva de ver educação financeira aí nas telinhas aí da sua televisão aberta, uma coisa que eu fiquei muito feliz de ter assistido essa semana. Então vamos lá, sejam bem-vindos a bordo. A gente vai começar falando do quebra-quebra horrível que a gente teve em Brasília e que a gente imaginou que isso pudesse repercutir muito forte nessa semana, tanto com bolsa caindo, com dólar subindo, e a gente está finalizando a semana agora, a gente está gravando isso aqui no finalzinho da sexta-feira, final da tarde da sexta-feira, e não foi o que aconteceu nos mercados, para surpresa dos investidores. Então a bolsa teve até uma subida essa semana, pequena, mas subida. O dólar caiu essa semana, está chegando aqui a 5,10, né? Então uma semana de queda de dólar. Então a gente não teve a reação que a gente estava imaginando que pudesse ter tido depois daquelas cenas que a gente viu no domingo, que foram horríveis. Isso pode ser um sinal, né, que mesmo com uma coisa tão ruim acontecendo, até outra coisa também importante que eu ia esquecer de falar, o risco Brasil, que é o risco medido aí pelos investidores internacionais do grau de confiança no nosso país, que a gente imaginava que ia disparar depois do que aconteceu. Essa semana a gente teve uma semana de queda no risco Brasil. Então, acaba mostrando isso para o mercado, que talvez depois de cair bastante, pode ser que uma notícia dessa que não provoca mais queda do mercado pode ser realmente um momento de inflexão. Isso é bom para você parar aí e pensar, de repente, do que a gente já vem falando há bastante tempo aqui, das empresas sendo negociadas a preços muito menores do que eram negociadas no passado, dando mais lucro. Então pode ser realmente que a gente está vivendo um momento aí de oportunidade. Vamos falar de uma empresa específica, o que aconteceu essa semana com as lojas americanas. O CEO, depois de 9 dias, CEO, o presidente, né, da Americanas, depois de 9 dias no cargo, pede para sair. Como ele faz um negócio desse depois de tão pouco tempo, né? Quando ele tinha sido anunciado, esse CEO, que é o Sérgio Rial, ele veio do Santander, e quando foi anunciado que ele vinha para lojas americanas, né, para tentar dar um gás ali na empresa, melhorar a empresa, fazer um turnaround na empresa, causou uma subida grande ali das ações, porque por ele ser um cara muito bem conceituado. 9 dias depois, ele emite uma carta dizendo que ia sair das lojas americanas. O que foi falado foi que apareceu ali 20 bilhões de reais nos últimos 6, 7 anos, classificados dentro do balanço de uma maneira um pouco estranha. Então isso gerou um alarde no mercado, isso foi divulgado depois do fechamento dos mercados. E aí no outro dia de manhã, que também é uma coisa bastante estranha, ele fez um call, uma reunião fechada, né? Isso com o pessoal do Banco BTG, e isso causou um alarme nos mercados, porque era uma coisa que talvez ele tivesse que divulgar para todo mundo, e aí eles acabaram liberando o link, mas o link só tinha 1.000 acessos, então tinha muito mais gente interessada do que tinha acontecido. E o que foi divulgado aí nas mídias é que, para quem não prestou muita atenção, achou que de repente eles estavam omitindo 20 bilhões de dívida e de repente apareceu 20 bilhões de dívida para lojas americanas, e não é isso. Na verdade, nos últimos 6, 7 anos, essa dívida, que era uma dívida bancária, eu vou explicar aqui como funciona rapidamente. Uma empresa de varejo tipo lojas americanas, ela vai lá comprar de um fornecedor dela geladeira, e como ela vai receber, depois ela vai vender e depois ela vai receber esse valor, ela gostaria de pagar esse fornecedor lá para frente. Mas muitas vezes o fornecedor quer receber esse dinheiro já agora. Então o que a Americanas faz? Ela vai no banco, pega esse dinheiro emprestado, paga o fornecedor e fica devendo para o banco. E aí isso gera uma dívida que no balanço deveria ser lançada como uma dívida financeira, porque ela está devendo isso para o banco. Além de ocorrer juros em cima disso, né? Incorrer juros sobre isso. E a Americanas vinha lançando isso como uma conta de fornecedores. 2 pontos bem importantes. O primeiro é que ali com fornecedores não aparece juros, então ali pode ser que mexeu alguma coisa também com os lucros ou prejuízos dos trimestres passados nesses últimos 6 anos. E a coisa mais importante, quando uma empresa dessa vai pedir empréstimo no banco, o banco checa a sua saúde financeira e vê lá o quanto que a empresa já tem de dívida. Se ela não tiver ali como dívida financeira e tiver lançada
como fornecedores, o banco acaba emprestando a uma taxa de juros menor. Então, estão ainda avaliando, são estudos preliminares que de repente isso pode ter sido feito propositalmente. O fato é que a Lojas Americanas na quarta-feira fechou com valor de mercado aproximadamente de 11 bilhões de reais. Na quinta-feira as suas ações caíram 77%. Então de 11 ela passou a valer 2, alguma coisa bilhões. É por causa que isso é uma nova dívida? Não, não é a dívida, mas foi uma notícia que mexeu tanto com o mercado que bota aí em dúvida, né, os auditores. Ele tinha uma empresa que é aberta na bolsa, ela tem auditoria da Price, nesse caso aqui é uma auditoria da Price, uma empresa bastante conceituada e que agora vai ser colocada aí em xeque para explicar o que aconteceu. Ou seja, isso aí mexeu muito com os mercados. A Lojas Americanas, que é uma empresa patrocinadora do Big Brother, né, que ela compra ali as cotas do Big Brother para esse ano, como a gente falou ano passado, todas as cotas de patrocínio aumentaram. Então significa que as empresas todas já foram vendidas, ou seja, as empresas vão continuar investindo muito nesse tipo de programa, e a Americanas compra a cota mais alta. A cota da Americanas custa 105 milhões de reais. Então é uma empresa que não é por conta desse anúncio que ela vai falir, né? Porque ali a dívida que ela tem ali, mesmo colocada como fornecedores, é uma dívida que ela gera caixa para viver e pagar também os seus fornecedores. Mas se ela precisar de mais dinheiro, pode ser que agora esse dinheiro numa taxa de juros tão alta que a gente tem no nosso país, pode ser que vai ser mais difícil dela conseguir esse empréstimo a uma taxa de juros que ela consiga pagar. Então é um alerta totalmente vermelho aí. Lições para você, se por acaso você tem o papel, se você tem ela na sua carteira. Uma coisa importante, todas as varejistas caíram muito. Então a Lojas Americanas também tinha caído bastante, como caiu a Magazine Luiza, a Lojas Americanas, a CIA, Guararapes, Riachuelo, né? Então muitas empresas caíram já bastante. Então não é nenhum erro você ter essa empresa no seu portfólio, porque essa subida de juros deu uma queda muito forte nesse tipo de empresa. Quando isso virar, é muito provável que essas empresas aí valorizem bastante. Mas o problema é que a gente recebeu de um seguidor nosso uma pergunta, porque ele tinha muita exposição no papel. O que significa? Imagina que na sua carteira você tivesse, de todo o dinheiro que você tem ali guardado, você tivesse, no caso dele, ele tinha 20% do patrimônio dele em ações das Lojas Americanas. Em um dia só, o patrimônio dele caiu 14%. Então, uma lição para você que às vezes vai aprender na raça, assim, aprender na dor, né, com o mercado, é que você deve diversificar e não deixar nenhuma coisa ali que tenha uma proporção muito grande na sua carteira. Algumas vezes isso pode dar certo e aí vai causar em você, às vezes, você achar que é mais esperto do que o mercado, porque você tinha muita exposição, mas geralmente muita exposição te traz um risco muito grande nesse tipo de mercado. Então essa é uma lição bem importante aí que fica para quem passou e está passando por isso no mercado. Para vocês verem o que aconteceu hoje com as Lojas Americanas, a gente teve ontem a queda de 77% e hoje agora está por volta de 25% de subida. Ela já chegou a subir hoje mais de 50%. Então, quando acontece uma notícia dessa, o mercado pira, né? Então, qualquer decisão agora tem que ser tomada com calma. Se você tem o papel, vai ver o que aconteceu, vai ver se vale a pena continuar acreditando nessa empresa, se de repente com essa queda é uma oportunidade ou não, de repente você não quer, por conta disso que aconteceu, esse tipo de governança, você não quer para sua carteira, para vir escolher o horário, né, o melhor momento, o melhor momento ali, você sair dessa posição. Para finalizar, eu quero trazer para você aqui uma reportagem que eu assisti durante essa semana, até de um esportista, que é o Guga, né, o Guga Kirten, que é o nosso tenista, né, o famoso tenista brasileiro. E ele é sócio de uma corretora, inclusive a corretora Genial, é uma corretora que é parceira nossa aqui do trabalho que a gente faz. E essa reportagem mostrou ali a preocupação do Guga depois que ele parou de jogar, né, o que ele ia fazer, como é que está sendo a aposentadoria dele após parar de jogar. E a preocupação que ele teve de, primeiro, investir o dinheiro. O irmão dele é um sócio dele que cuidou muito disso para ele. E a ideia deles de comprarem negócios e empreenderem depois ali da sua carreira. Isso foi bacana porque muitos atletas que são muito bem remunerados durante a sua carreira acabam depois, no final,
passando por dificuldade porque não planejaram, né, o que iam fazer depois que se aposentassem. Um dado muito importante que eles colocaram lá, que eu achei muito curioso, na verdade, falando do Michael Jordan. Né? O Michael Jordan é um dos maiores jogadores de basquete aí da NBA, com os maiores salários do mundo na época. Hoje, a empresa que ele tem, que vende tênis, material esportivo, roupa esportiva, hoje o faturamento dessa empresa é mais do que ele ganhou como jogador de basquete na NBA. Então você vê, o jogador hoje, ou o atleta, ele consegue, dentro do que ele faz, do que ele cria da sua própria marca, criar coisas que vão permitir com que ele na aposentadoria, na verdade, né, nem aposentadoria, depois que ele parar de exercer, né, a sua atividade, que ele possa empreender e utilizar isso como uma nova fonte de renda. E outra, você imaginaria que o Jordan hoje ganharia mais do que ele ganhava quando ele era o astro, né, da NBA? Difícil de acreditar. Mas o que eu quero trazer aqui para você é que isso está começando a ser mostrado mais para as pessoas, porque a gente vive, né, um momento aqui conturbado, político, econômico, e você cuidar da sua previdência, do seu patrimônio, de uma nova fonte de renda, tem sido mostrado isso cada vez como mais importante, né, para você pensar aí para sua vida, e essa é a reflexão que a gente faz, né? Será que eu estou me preparando para quando eu parar a minha atividade principal? Será que eu estou desenvolvendo alguma coisa ali que vai me deixar mais confortável, né, num momento que eu já não vou ter mais tanta energia? Então, pensa nisso. Haja agora, ainda dá tempo, capricha. Para finalizar, uma sapiada aqui no nosso combustível o petróleo voltou a subir essa semana. Tanto o ouro como o petróleo subiram essa semana. O petróleo já quase ali na casa dos $80. Tá caro, voar tá caro. Então, Manu, vamos girar um de novo para sair no econômico. Tá livre aí? Bora, before start checklist. Vambora, a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.